Fala pessoal, aqui quem vos fala é o professor Gleison. Estamos aqui para mais uma videoaula. O tema de hoje é circunferência. Vamos trabalhar os principais elementos e a notação. Fique atentos, hein? Muito bem, pessoal. Circunferência já é um assunto que vocês trabalham há um bom tempo, ok? Mas vamos estudar com mais detalhe cada elemento dessa circunferência. Bom, para começar, para desenhar uma circunferência ou para estudar uma circunferência, a primeira coisa a se considerar é um ponto. Então vamos pegar um ponto, tá aí no quadro de vocês um ponto A. Esse ponto A, vamos chamar ele de centro da circunferência. Bom, se você estiver desenhando a circunferência com um compasso, esse ponto é onde você vai fixar a agulha do compasso, ou que nós chamamos de ponta seca do compasso, ok? O que seria uma circunferência? Seria um conjunto de pontos que está equidistantes desse ponto dado. Então vamos tomar aí um ponto B. Esse ponto B tem uma distância do ponto A. Vamos chamar essa distância entre o ponto A e o ponto B de 5. Então, o que seria a circunferência? A circunferência seria o conjunto de todos os pontos que estão equidistantes da circunferência. Então, se eu começar a colocar o ponto B para girar, vai começar a aparecer um conjunto de vários pontos que estão equidistantes do centro A. Esse conjunto de pontos equidistantes formam uma circunferência. Ou seja, pessoal, todos os pontos que estão sob essa curva verde têm a mesma distância do ponto A e é chamado de circunferência. Ele descreve a circunferência, né? Então, tá aí a definição de circunferência. Ponto A é chamado de centro e todos os pontos que estão sobre a linha, a curva verde, é chamado de pontos da circunferência, correto? Bom, o primeiro elemento que vamos trabalhar na circunferência é o elemento chamado raio. O que é o raio? O raio é o segmento de reta que liga o centro a qualquer ponto da circunferência. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu pego um ponto D qualquer em cima da circunferência, o segmento que liga o centro A até esse ponto D é chamado de raio da circunferência, ok? Então, ó, esse raio pode estar em qualquer lugar. Então, se eu for movimentando o ponto D ao longo da circunferência, o raio nunca vai mudar o seu valor. Nessa circunferência aqui, nós temos que o raio tem medida 5. O que é isso? Que a distância do ponto A até o ponto D é igual a 5, pessoal. Então, raio é um segmento de reta que liga o ponto chamado centro, que no nosso caso é o A, a qualquer ponto da circunferência. Um outro elemento importante no estudo da circunferência é um elemento chamado diâmetro. O que é o diâmetro? O diâmetro é o segmento que liga, um ponto qualquer da circunferência a outro ponto dessa mesma circunferência, só que passando pelo centro. Então, o diâmetro vai ligar dois pontos da circunferência, só que o segmento que liga esses dois pontos passa pelo centro. Olha o exemplo aí, correto? Então, ó, essa linha azul, né, é uma linha que liga dois pontos da circunferência e passa pelo centro A. Por isso, essa linha azul é chamado de diâmetro. Agora, observe facilmente que a medida do diâmetro é igual ao dobro da medida do raio, porque ó, o diâmetro eu tenho o raio tanto na parte que liga aqui acima o ponto A ao ponto B, quanto na parte que liga o ponto A a esse ponto aqui embaixo na circunferência, ok?
Então isso é chamado de diâmetro, e eu posso dizer que o diâmetro, a medida do diâmetro é 2 vezes o raio, ou no diâmetro cabe 2 medidas igual ao raio. Um outro elemento é o elemento chamado corda. Cuidado para não confundir o elemento corda com o diâmetro, né? A corda é um segmento que liga 2 pontos da circunferência, só que não passa pelo centro. Olha na nossa figura, né? Você tem que o segmento BC é chamado de diâmetro e o segmento CD é chamado de corda. Qual é a diferença? No diâmetro, o segmento passa pelo centro e na corda o segmento não passa pelo centro, ok? Então eu posso dizer, professor, que o diâmetro é um caso particular de corda? Podemos dizer que o diâmetro é um caso particular de corda, tá? E basta que tenhamos 2 pontos qualquer da circunferência. À medida que nós vamos girando, você tem aí essa corda passando por qualquer lugar da circunferência, ok, pessoal? Outro elemento importante é o que nós chamamos de flecha. O que é a flecha? A flecha é o segmento que liga um ponto da circunferência e que intercepta a corda formando um ângulo de 90 graus. Então tá aqui na cor preta a flecha. O segmento GH é a flecha da circunferência. Então olha os elementos. Temos a circunferência, é a curva verde. Temos o segmento vermelho, o raio, o azul, o diâmetro, o alaranjado é a corda, o preto é a flecha, ok, pessoal? Então nós temos a flecha e a flecha também pode estar em qualquer lugar. Então se nós formos girando esses pontos, você veja que a flecha também vai girando aí e ela pode ter qualquer tamanho, ok, pessoal? Outro elemento importante da circunferência, pessoal, é o arco. O que é o arco, professor? O arco é qualquer segmento, qualquer trecho, aliás, da circunferência, correto? E para medir o arco, nós podemos medir o ângulo central ou medir o seu comprimento. O que nós não vamos entrar em detalhe nesse momento, tá? Então, se você pega aqui na nossa circunferência, se nós formos girando aqui a circunferência, aparece de rosa o arco. Esse trecho rosa é chamado de arco. Então a circunferência pode ser chamado de um arco completo, professor? Isso! A circunferência pode ser um arco completo. Se eu pego qualquer trecho da circunferência, eu tenho parte dela, ou seja, eu tenho o que já chamamos de arco, correto? Então, se eu ligasse aqui um segmento desse ponto até o centro, definiria um ângulo e essa distância seria um arco. É isso aí, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido. Não esqueça de se inscrever no nosso canal para receber novidades a respeito da matemática. Um grande abraço, gente, e até a nossa próxima aula.